Bom, agora está na hora de um cafezinho. Afinal, o cafezinho é vilão ou mocinho da nossa saúde? Ele dá energia, mas será que vicia? Conheça os mitos e as verdades sobre a bebida preferida dos brasileiros. Café. Ele pode ser forte, suave, nas terras do Salgueiro, feito em casa. em 1700. Eu gosto do tradicional, coador, mas tem que ser forte. Ou com técnica especial. Cada um tem seu gosto, mas eu gosto muito do expresso. O que não dá é ficar sem café. Bom demais, cafezinho tá na rotina. Eu prefiro o café com leite, não o café puro. Mas o companheiro de todo dia é polêmico. Eu acho o café meio amargo demais. Dá insônia, dor de estômago, me dá azia. Nunca gostei, já tentei tomar e não desce. Infelizmente meu estômago não aceita. Afinal, ele faz bem ou faz mal para a saúde? Pesquisas sobre o café não faltam. Dúvidas também não. Quem vai consumir? Uma criança, um idoso, um executivo, uma grávida? É difícil dizer qual é a dose máxima. Para desvendar os mistérios escondidos numa xícara de café, o Domingo Espetacular procurou médicos e especialistas. O que faz mal é você tomar uma dose muito exagerada. E a partir de agora, você vai descobrir o que é mito e o que é verdade sobre o cafezinho nosso de cada dia. A bebida escura, de sabor marcante e aroma inconfundível, esconde muitas riquezas. Cada pequeno grão é um reservatório de nutrientes poderosos. Nós temos gordura, né, que são os lipídios, temos aminoácidos no café, nós temos alguns açúcares, nós temos sais minerais, sódio, potássio, magnésio. Então é muita coisa e não só a cafeína, como se imagina. Tem também vitaminas B1, B2 e B3. E não para por aí não. O café carrega substâncias antioxidantes que combatem o envelhecimento das células. O café é um bom alimento que pode fazer parte do nosso dia a dia. O problema é quando nós abusamos dele. De modo geral, eu considero o café uma substância mais mocinha do que vilã, se você respeitar as doses e respeitar as contraindicações. Disso falamos daqui a pouco. Antes, vamos conhecer melhor de onde vem o café. O grão foi descoberto em terras africanas, viajou para as Arábias e de lá ganhou o resto do mundo. Aqui no Brasil chegou nos anos 1700 e a partir daí o grão nobre nunca mais se separou da vida dos brasileiros. Café é uma coisa bastante interessante, né? Cada pessoa tem o seu estilo, né? No meu caso, eu não saio de casa sem o meu café. E o fruto do cafezal tem personalidade e é cheio de caprichos. É importante saber que todo café não é igual um ao outro. Vai depender como ele foi plantado, quanto choveu, quanto de sol teve naquela colheita, quanto tempo ele foi colhido, o modo de torrefação, o modo de deixá-lo em forma de pó e o armazenamento. E aí entra também outro aspecto, como nós fazemos o café. Assim, dá para entender por que o cafezinho é sempre de dar água na boca. Pés de café a perder de vista. A fazenda fica em Nerópolis, interior de Goiás. Aqui, o clima é quente, mas o café, que gosta de frio, se deu bem na região. Toda terra recebe bem o café. Se você tratar ela bem, ela recebe bem o café. A colheita é manual, 300 sacas por dia. Os agricultores batem e os grãos caem. A peneira separa as folhas e evita o desperdício. E lá vem o trator carregado. Os frutos são espalhados, revirados
Depois de ficar ali por 5 dias, os grãos são trazidos para cá, amontoados e cobertos com essa lona, que é para não pegar sereno durante a noite, senão todo o trabalho dali é perdido. Aqui, abafados por essa lona, eles ficam por mais 5 dias, até ficarem assim, ó, bem secos. O próximo passo é a limpeza dos grãos. A máquina joga a casca lá fora e o café verde é ensacado, torrado, moído e empacotado. Com esse pó fresquinho, seu Jesus, degustador há 40 anos, prepara um café no capricho. A nossa saúde. Dá para resistir a um cafezinho para começar o dia? Nesta barraca, no centro de São Paulo, tem café da manhã completo. Bolo, pão com manteiga, mas o cafezinho puro é o personagem principal. Nesse frio não merece, tem que tomar um cafezinho para esquentar, né? Toda manhã eu passo aqui. Ele vê que é um cafezinho, sempre é um. Agora hoje, por acaso, foram 2. Aqui são vendidos 200 cafés toda manhã. Puro, só café? Este é feito com coador de papel e armazenado em garrafas térmicas. Todos os tipos de café podem ser conservados em garrafas térmicas. Mito ou verdade? Mito. O ideal é usar a garrafa para armazenar apenas o café feito com coador de papel ou pano. Aqui é aconselhável entre 1 hora e 1h30. Porque depois desse período, o café começa a perder os seus sabores e começa a transformar em um gosto um pouco de amargor na boca. Mas atenção! O café expresso deve ser consumido logo após o preparo. Depois ele perde o sabor. Vai um cafezinho aí? O café é moído na hora. Depois o pó é prensado no filtro e levado para a máquina. Por isso o nome é espresso, palavra em italiano que significa espremido. Ele é muito mais concentrado do que o café coado. E tem mais diferenças. Enquanto a água passa pelo coador com pó, o expresso sai pronto da máquina, rapidinho. Acho que ele é mais rápido para fazer, né? Mas eu gosto muito do coado também. O café coado leva em média 4 minutos para ficar pronto. Já o expresso precisa só de 24 segundos. A qualidade do pó é importante, mas o segredo para um bom expresso está nas mãos de quem faz, o barista. Para ser barista, você tem que ter um pouco de identidade, de paixão. É mais ou menos como ser cozinheiro, né? Você tem que gostar daquilo que você está fazendo. Uma característica do expresso é a clássica espuma. Então, quando tem essa espuminha aqui, é que o expresso foi bem feito. Não necessariamente que o café é bom ou ruim. Foi bem extraído. É um café que a gente chama de tigrado, né? Ele tem uma característica na cor mais cremosa, uma cor de avelã mais escura. E essa creme persistente é sinal de que a extração foi correta. Vamos experimentar para ver como é que tá? Vamos lá. Bem cremoso mesmo. São 4 tipos de expresso. O simples, com 17 ml de café. O duplo, com 32. O americano, em que 2 doses são misturadas a uma xícara grande de água. E o carioca, em que 1 dose é acrescentada a uma xícara pequena de água quente. Cada um tem o seu momento do dia. Eu gosto de tomar coado de manhã, que é um pouco mais leve, e o expresso, que é um pouco mais forte durante o dia para manter o ritmo. E você, já escolheu o seu? Ela tem presença discreta entre os componentes do café. Apenas 2%, mas tem um efeito que não tem tamanho. Acredito que desperta, sim, por causa da cafeína, né? A cafeína agita bastante. Entendeu? Aí você consegue segurar o sono. É a cafeína que dá nome ao café.
Mas ela também está presente na erva mate, no cacau e no guaraná. A cafeína é a substância mais estudada e que a gente tem mais ideia de como age dentro do sistema nervoso. Quando a pessoa ingere a cafeína, ela vai direto para o sangue e rapidamente chega ao cérebro, onde age como estimulante. Ela chega no cérebro, ela dificulta o sono, ela combate a fadiga. Então, em doses mais baixas, ela melhora a atenção, a concentração, a memória, pode melhorar o raciocínio lógico, a criatividade, ela pode combater sintomas depressivos, pode deixar as pessoas mais animadas. Com certeza o café dá aquela despertada, né? Bom demais. Como trabalho à noite, né? Então quando dá sono eu tomo sempre um cafezinho, sempre dá uma disposição a mais, sim. Parece bom demais? Isso mesmo, cafeína demais pode causar problema. Numa dose excessiva, a cafeína ela pode aumentar a irritabilidade, aumentar os sintomas de ansiedade. Então, para pessoas que consomem muito café, ou para pessoas que têm predisposição a essas doenças, para pessoas também que têm tendência à insônia, isso pode ser uma coisa prejudicial. Por exemplo, uma dúvida comum. O café pode alterar a frequência cardíaca? Mito ou verdade? Nem mito, nem verdade. Depende da dose, da tolerância individual e do quanto o indivíduo está acostumado a usar o café, né? Até hoje não foi demonstrado aumento de risco de arritmia nas doses habituais em que o café é usado pelas pessoas em geral. Por garantia, o melhor mesmo é ficar na dose de consumo recomendada pelos médicos. Pesquisas mais recentes dizem que entre 4 e 5 xícaras de café são muito bem aceitas pelo nosso organismo. Esse tema divide opiniões até entre os especialistas. O excesso do consumo de café está relacionado a mais arritmia, a mais batedeira no coração. Pode estar relacionado a gastrite, a colite, pode estar relacionado também com insônia. Mas isso não é para qualquer um. Tem pessoas que têm maior ou menor predisposição a esses problemas na ingestão exacerbada, na ingestão aumentada de café. Você exagera muito, aí sim, você começa a ter algum efeito negativo. A quantidade de cafeína presente no café depende do modo como ele é feito. Mito ou verdade? Verdade. Nós temos o café de coador, que pode ser muito fraco. Nós temos o café expresso e temos o café expresso em cápsula. De acordo com cada tipo de café, nós vamos ter uma quantidade de nutrientes. Então, a forma de preparo e a origem do café está relacionado com o benefício à saúde. E varia de acordo com o tipo de planta do café, varia com o tipo de torra que é feito e com o preparo do café. Então, para facilitar a escolha, quanto mais forte o café, maior a quantidade de cafeína. A vida não existe sem café. Pelo menos para a paulista Renata. Pode-se dizer que o café para mim tá como um banho. São coisas que eu necessito. Tá na base da pirâmide de Maslow lá. Preciso de café para continuar meu dia. Então o café ele é que nem água que precisa. Ao longo do dia são mais de 10 xícaras. Às vezes eu nem percebo que eu tomei tudo isso. Eu só percebo quando eu vou lavar as xícaras. Aí eu falo, nossa, tomei bastante, né? Renata se considera uma viciada em café. Diz que sem ele, perde até o humor. Irritada, sabe? Qualquer coisa, bom dia pra quê? Sabe? Porque eu não tinha acordado. O hábito de tomar café pode se transformar em vício? Mito ou verdade? Verdade. As sensações secundárias ao uso de café estão relacionadas ao prazer. Então, o vício não é com o café, é com a sensação de prazer pós-café. A dose certa é a do bom senso. Atenção, atletas e esportistas de fim de semana. Café pode aumentar a resistência nos treinos. Também aumenta a sua tolerância ao exercício. Você consegue fazer mais atividade física quando você está sob o efeito do café. Como tudo em relação ao café é polêmico, é um mito.
Não existem trabalhos mostrando a melhora da performance do atleta utilizando o café. Na dúvida, vale o gosto de cada um. O café deixa a gente mais animado, mais alegre, mais feliz. É para poder ter mais energia para enfrentar o dia a dia. Toma o café. Este é um dos cafés mais famosos de São Paulo, o Café do Zequinha. Tradição de 20 anos, servido no copo americano. Aliás, quase 2.000 copos por dia. O café do Zequinha é bom. O segredo fica escondido dentro da máquina. O coador de pano e a medida certa. O segredo é que a gente está sempre com água quente, medida sempre certinho, sempre é um quarto de café para 600 gramas de açúcar. E o café é excelente, tem que fazer com água quente, que isso é o ideal. Passou no coador, não tem erro. Quem usa coador de pano em casa precisa ter cuidado com a limpeza. Você tem que tirar toda a borra desse coador de pano, higienizar ele em água corrente, tampá-lo bonitinho dentro de uma... colocá-lo numa vasilha de plástico com tampa, colocar na geladeira sem água, para que não tenha a presença de micro-organismos. Depois é só caprichar no cafezinho. Ah, outro segredo do Zequinha. Ele passa o café 2 vezes. A gente repassa 2 vezes para dar um sabor no café cremoso. Assim começa o dia de quase todo americano. Aqui, 83% dos adultos tomam café regularmente. E em quantidade. Tomo 5 canecas por dia, diz este homem. A senhora ao lado, 3 no mínimo. Só que o deles, feito à moda americana, não tira o sono de ninguém. Mas é um café tão aguado, tão fraquinho, que os brasileiros aqui passaram a chamar de chafé. Tem gosto de nada. Em uma esquina charmosa da cidade, Patrícia e Rodolfo Gonçalves apostaram nessa paixão americana. O café é isca, aí o pessoal olha também que a gente faz bolo decorado, essas coisas, acaba perguntando. Depois que o freguês entra atraído pelo aroma, acaba não resistindo ao pão de queijo, ao brigadeiro. O que o café acrescentou para vocês? A clientela, né? Porque a pessoa vem aqui encomenda um bolo, nesse meio tempo toma um café. E a deles é cheia de gente famosa que vive no bairro. Hugh Jackman, do Wolverine, vem normalmente bem cedinho e só pede um café, já comeu pão de queijo e sai rapidinho. Fica a dica, nessa esquina de Nova York, o ator australiano curte um pouquinho de Brasil. Entre os benefícios do café está a prevenção da diabetes tipo 2. Mito ou verdade? Verdade. Foi demonstrado num estudo recente que o café pode diminuir a glicemia nos diabéticos tipo 2. Então, são aqueles diabéticos que ocorrem na idade mais avançada, por causa de obesidade, etc. Então, uma quantidade de café em torno de 150, 200 ml por dia pode reduzir em quase 10% o risco de diabetes. Isso vale para o tipo 2, aquele diabetes que se adquire com a idade por causa de maus hábitos alimentares, sedentarismo. Então, dieta, exercício e cafezinho para melhorar a saúde. O café mudou a vida de Gelma. Ela não gostava, até que experimentou um expresso numa viagem e se apaixonou. Em menos de 1 hora, eu tomei 3. Gelma virou barista, uma especialista em café, e vai ensinar alguns truques. Para quem usa coador de papel. Escalde primeiro, umedeça um pouco o porta-filtro. Vai me ajudar a acomodar melhor o pó.
nunca água fervendo. Na pré-ebulição você já pode tirar, desligar o fogo, porque o interessante é que ele passe e que ele consiga extrair, a água quente consiga extrair do pó o que a gente quer que ele extraia, que é a parte boa. E atenção ao movimento da água. Movimentos circulares e devagar, não precisa ser tão rápido. Agora uma curiosidade. Sabe como é o típico café francês? É feito nessa prensa. A gente coloca a água quente, ok? Espera alguns minutinhos e depois a gente desce, separa os sólidos do líquido. E uma pergunta muito comum, é para adoçar ou não? O ideal é que você experimente primeiro para perceber o quanto de açúcar você precisa. O café tem apenas a doçura natural do fruto. E quanto mais torrado o grão, mais amargo fica o café. É amargo, que é a característica do café, mas ele traz essa doçura mesmo. E mesmo assim, sem nada, você consegue delicioso, tomar. você consegue degustar. E qual é a temperatura ideal? O café muito quente corre o risco de quê? De queimar as suas papilas gustativas e aí você não consegue perceber nada, né? O ideal é que te faça bem. Coloca na boca, manobra na boca, percebe o corpo desse café. Então o ideal é que tem que te fazer bem. Uma questão importante. Mulheres grávidas estão liberadas para consumir café. Mito ou verdade? Depende. Grávida não deve tomar café demasiadamente, porque grandes quantidades de café podem diminuir o peso do recém-nascido, podem influenciar no crescimento intrauterino, porque causam contração da artéria uterina. Durante a amamentação também é preciso ir com calma. Mas se a mulher não vive sem um cafezinho, os médicos dizem que entre 1 e 2 xícaras é uma dose prudente para a saúde da mamãe e do bebê. Criança e café. Tá aí mais um assunto polêmico. O café é estimulante para criança também, então não é muito adequado que criança tome café sozinho. A maioria dos estudos mostra que a cafeína é sim segura mesmo na faixa pediátrica, respeitando algumas limitações. A idade e a quantidade devem ser respeitadas. Para crianças, a gente sempre orienta uma dose menor, até 1, 2 xícaras no máximo, sempre no período matinal, para não atrapalhar o sono. Eu, particularmente, aconselho a não se dar café a crianças menores de 2 anos de idade e a liberar totalmente o café para crianças acima de 12 anos de idade. Nesse caso, o bom senso dos pais é que manda. A cafeteria do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, sempre recebeu bem os turistas e os paulistas que vêm aqui por causa do café. Todos os dias eu tomo café. Bem forte. Quanto mais forte, melhor. Não dá para ficar sem café. Aproveitamos uma visita rápida da atriz carioca Raquel Nunes para um bate-papo sobre o cafezinho. Uma boa carioca gosta de café carioca. Raquel explica. Eu acho o café carioca mais levinho, assim, não é tão forte, o sabor não fica tão forte, tão amargo. O expresso eu já acho muito forte. Mas aqui em São Paulo, café carioca tem fama de fraco. Eu não gosto de café fraco. Café fraco pra mim é chafé, né? Vai aí um desafio. Vamos pedir um expresso hoje, pode ser? Vamos. Quem sabe hoje eu mudo de ideia, né? O jeito é carregar no açúcar. É muito amargo. Não desce. É muito amargo. Bem diferente do café carioca, né? Aí, gente, vamos ver se com mais um sachê, com 3 sachês de açúcar... Tem mais açúcar aqui. Deu uma adoçadinha, mas ele é muito amargo no final. Vai não, gente. Não vai, não foi dessa vez. Café expresso não vai rolar. Você traz um carioca. Ah, ótimo.
gente, que delícia! Agora o desafio é para o ator Paulo Nigro. Levamos este paulistano até um endereço tradicional aqui no Rio. Já que a gente está no Rio, um carioca, né? Por dia são servidos mais de 1.500 cafezinhos. Olha o café carioca, fresquinho, saiu agora, viu? Paulo experimenta. Achou o que do café carioca? Um pouco aguado, né? Mas é gostoso, é gostoso. Quem está acostumado a tomar um café expresso, que é bem mais forte, com certeza vai achar um café fraco, né? Paulo mora no Rio há 11 anos, mas não tem jeito. Comprou uma máquina para garantir o expresso em casa. O café dá uma relaxada, assim, naquele momento que você senta, curte aquele momento do café e depois você volta para o trabalho de novo. Para agradar o Paulo, nós pedimos agora um café expresso bem forte, do jeitinho que ele gosta. Olha só o cafezinho chegando. Obrigado, aí. Seu Orlando. Vamos lá, então. Agora sim. Agora sim. Esse agora tá bom. Esse tá ótimo. É do jeito que eu gosto, mais forte. E aí, vai um cafezinho?